E 2 Samuel 23, versículos 15, 16 e 17. Enquanto você abre, eu vou abrir a minha Bíblia aqui também. Primeiro livro do profeta Samuel, 22, verso de 1 a 5. Eu vou pedir por gentileza que você deixe a sua Bíblia aberta, não saia, não se movimente, peça ao Senhor para colocar no seu coração total atenção para essa palavra poderosa que vai explodir como uma dinamite dentro da sua alma. Amém? Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Dali passou Davi a Mispa de Moabe, e disse ao rei: deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei de Moabe, e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar seguro. Porém, o profeta Gade disse a Davi: não fiques neste lugar seguro, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Vamos para o 2 Samuel, capítulo 23, versos 15, 16 e 17. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém. Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém, e tomaram-na e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor, e disse: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida, de maneira que não a quis beber. São estas as coisas que fizeram os 3 valentes. Feche os seus olhos. Ó Deus, nós estamos na Tua presença, Senhor. Pedimos ao Teu Espírito Santo, fale poderosamente conosco, no nome santo de Jesus. Amém. Queridos, Davi estava em fuga, o rei Saul estava ensandecido e queria capturá-lo de todo jeito. E Davi então armou um plano, ele foi para um outro reino, foi capturado e se fingiu de doido. E conseguiu se safar daquela situação e foi para um outro lugar, para um lugar chamado Caverna de Adulão. É um corredor que fica no vale de Elá, próximo a Belém. Por causa da perseguição que Davi sofria, toda a sua família corria perigo, seus pais, seus irmãos, e eles foram obrigados a segui-lo, a estar com ele. E junto com os familiares de Davi vieram mais 400 pessoas. 400 homens vieram seguindo a família de Davi. E eu não sei se era gente muito boa que estava vindo seguir a Davi. Eu não sei se era gente que nós iríamos escolher para estar conosco. E essas pessoas, vocês querem saber quem são essas pessoas? O verso 2 diz 3 coisas das quais
eles vivenciavam que nos dias de hoje, na situação que nós vivemos, nós falamos assim: afasta de mim esse problema, esse karma, afasta de mim essa encrenca, essa curva de rio. Eu não quero ter esse tipo de gente perto de mim. O texto diz que eram homens que se achavam em aperto. Esse aperto não era apenas financeiro, financeiro vem depois, que é a segunda coisa. Era um aperto político. Certamente Saul já tinha condenado aquelas pessoas também à morte. Eles precisavam fugir. A segunda coisa é que eles estavam endividados. Imagine chegar na sua casa, bater na porta, alguém falar: ó, eu estou vendendo o almoço para comer na janta. Eu não tenho para onde ir. Eu não tenho como pagar o aluguel. O texto diz ainda que eles eram amargurados de espírito. Ou seja, pessoas que não tinham nada para oferecer. E não era uma família ou duas, eram 400 pessoas. Queridos, quantos de nós gostaríamos de ter um exército deste? Imagine o rei Davi lá na caverna de Adulão, quietinho, e de repente chegam 400 pessoas. Ele olha e fala assim: estou enrascado, eu estou lascado, não vai dar para sair dessa. Irmãos, Davi fez desses homens companheiros. Isso é interessante. O que havia em Davi que o fez tomar tal atitude? Pegar 400 homens desqualificados e falar assim: esse vai ser o meu time, esse vai jogar comigo. Algumas coisas. A primeira coisa era a capacidade de liderança de Davi. Vejam o verso de número 2. Ele enxergou o que ninguém enxergaria. Ele enxergou através da desgraça desses homens. Ele olhou aquele bando e disse: Deus pode fazer grandes coisas. Ele conseguiu ver o que o rei Saul jamais enxergou em um só de seus soldados, nem mesmo no seu filho Jonatas. Saul conseguiu enxergar o que Davi viu nesses 400 homens. Davi viu potencialidade e não potencial aparente. Aquele camarada que chega assim e fala: eu tenho diploma de Harvard, eu fiz doutorado em tal lugar. Isso é uma coisa aparente que todo mundo vê. Davi viu um potencial, alguma coisa que poderia vir a existir. Na primeira instância, aquele grupo não apresentava nada. E talvez você, quando veio para esse país, estivesse como um desses 400 homens. Tem entrado aqui mutilado nas suas emoções, quebrado financeiramente, sem brio, sem expectativas. Veio aqui para esse país, e nessa noite você vai ouvir essa palavra que talvez seja para você. Quando eu cheguei aqui, alguém me abordou e disse assim: eu não posso voltar para o Brasil com a mesma camisa que eu cheguei. Eu preciso voltar com uma camisa nova. E talvez você tenha chegado aqui assim. Conheço histórias de gente que chegou aqui na pior das situações. O que Jesus viu em Pedro ou em Levi? Pedro era bruto, indomável. Levi, um cobrador de impostos,
alguém mal querido pelos judeus. Ele era execrado pela população. Ele tinha fama de ser ladrão, de puxa-saco do rei. O que Jesus viu nesses homens? Deus vê o que você é nele, não o que você é em você mesmo, ou nas circunstâncias que estão te cercando. Deus enxerga aquilo que Ele quer estabelecer na sua vida como referencial para todas as pessoas que estiverem em sua volta. Paulo dizia assim: eu sou o maior pecador, mas dizia também: mas eu trago dentro de mim a excelência que é Cristo. Diga comigo: Deus quer ver em mim o que Davi viu em seus valentes. Eu não escutei. Deus quer ver em mim o que Davi enxergou em seus valentes. A segunda coisa que Davi viu é que Davi tinha uma bússola na sua vida. Verso 3 diz assim: dali passou Davi a Mispa, Moabe, e disse ao rei: deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Esse versículo reflete o padrão de escolha feita por Davi. Ele disse: rei, eu quero saber o que Deus tem para mim. Quando ele acolheu e escolheu aqueles 400 homens, escolheu com o mesmo padrão, escolheu com o mesmo cuidado com que falou ao rei: até que eu saiba o que Deus tem ou há de fazer por mim. Vamos ilustrar isso? Vejamos a passagem de 2 Samuel, capítulo 5, verso 17 a 25. É quando Davi se encontra no momento de uma batalha e ele consulta o Senhor. Ele diz assim: Senhor, eu subirei para atacar. E Deus diz: subirá. A outra batalha subsequente a essa, de repente, ele vira para Deus e fala assim: Deus, eu subirei para atacar os inimigos. Deus diz: não, você não subirá. Deus, Ele age da forma como quer, e nós precisamos ter essa sensibilidade e saber que Ele é a nossa bússola, o nosso referencial. Em algumas situações Ele diz: vai por aqui. Em outras situações Ele diz: vai por ali. Em outras situações Ele diz: abençoe fulano. Em outras situações Ele diz: a este não, a este não, a este sim. É Ele que é a nossa bússola. E Davi tinha essa consciência, e ele aguardava as ordens do Senhor. Verso 25 de 2 Samuel, capítulo 5, ele diz assim: fez Davi como o Senhor lhe ordenava. Davi esperava as ordens do seu comandante. E nós aprendemos com essa espera dele 3 coisas. A primeira: não importa o que sejamos, precisamos de um referencial, de uma direção. Não importa a sua situação, você precisa de um referencial. Quem é o seu referencial? Onde é que você busca a decisão para as suas atitudes? Onde é que você busca opinião para fazer algum negócio? Aonde? Na sua vontade? Se eu fosse agir com a minha vontade, eu não escolheria os 400 homens de Davi. A segunda coisa: ainda que pareça demorado, nós devemos crer e esperar. Davi tinha 17 anos, mais ou menos, quando o rei Saul ungiu como rei. Ele foi reinar 30 anos depois.
esperando, porque Deus havia prometido. Queridos, a terceira coisa, debaixo das ordens de Deus, sempre estaremos seguros. Se Deus der uma ordem, saiba que sempre você estará seguro. Alguém me ligou hoje de manhã, não é daqui, e disse: eu tive um sonho à noite que eu estava expulsando demônios. Eu tenho pavor disso. E eu comecei a ministrar sobre a vida dessa pessoa, sobre a segurança, sobre aqueles que estão nas mãos do Senhor. Eu disse o que o salmista disse: 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, e tu não serás atingido. Davi, ele tinha isso. Aqueles homens fugitivos e medrosos encontraram em Davi direção e coragem. O que mais tinha em Davi que estimulavam aqueles homens? O que mais tinha em Davi para ter feito a escolha por aqueles homens? Ele era um líder, ele tinha uma bússola, mas ele tinha uma sensibilidade extraordinária. Repita comigo: Davi tinha uma sensibilidade extraordinária. Vejam os versos 4 e 5. Diz assim: trouxe-os perante o rei de Moabe, e com estes moravam por todo o tempo que Davi esteve neste lugar seguro. Fale lugar seguro. Fale lugar seguro. Veja o verso 5. Porém o profeta Gade disse a Davi: não fiques neste lugar seguro. Irmãos, eu não entendo. O camarada está lá de boa, assentado, num lugar seguro, e o profeta chega e fala assim: não fique nesse lugar seguro. Não é estranho isso? Quem aqui não quer segurança? Quem não quer estar tranquilo? Sabe que Paulo disse: oremos pelas autoridades para que possamos ter vida tranquila e mansa. O que é isso? Tudo que nós queremos estar num lugar seguro. Aqueles homens queriam segurança, por isso foram atrás de Davi. E Davi se preocupava com isso. Quando era menino, ele lutava com leões e com ursos para colocar em segurança o rebanho do seu pai. Mas Davi tinha sensibilidade extraordinária, que ia além, e sabia que a sua segurança não se limitava a locais, aos lugares fortificados. Sabia que a sua segurança estava em obedecer à voz do seu Senhor. Por isso podia cantar nos salmos: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Por isso ele podia dizer, como disse no Salmo 23: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Quando o profeta Gade disse: não fiques neste lugar seguro, vai e entra na terra de Judá, Davi ouviu a seguinte mensagem: ei, não te chamei, não foi para isso que te chamei. Eu te chamei para ser um conquistador. Eu te chamei para guiar um povo com um propósito. Lembre-se, eu te ungi rei e eu te levarei em segurança. Amém. Davi tinha uma sensibilidade extraordinária. Por isso, ao receber aquele grupo de homens, ele sabia que Deus o estava fortalecendo. Você tem essa sensibilidade? Quando alguma coisa tira o chão dos seus pés, tira o conforto do seu trabalho, tira a segurança que você pensa que tinha, você para e diz:
disse: para onde Deus está me movendo? O que Ele quer fazer comigo? O que Ele fará? A quarta coisa que fez com que Davi escolhesse aqueles homens é que Davi tinha um espírito de lealdade e generosidade. Em 1 Samuel, no capítulo 30, Davi vai a mais uma batalha. E nessa época Davi já tinha 600 homens. E quando ele foi para essa batalha contra os amalequitas, na região sul e numa cidade chamada Ziclac, os amalequitas entraram lá, pegaram as mulheres e as crianças do povo hebreu e levou embora. Inclusive as duas mulheres que Davi tinha. E tinham 600 homens e Davi ficou sabendo, ele falou: vamos lá. 200 desses homens estavam cansados. E aí eles disseram: nós ficaremos aqui, Davi. E eles ficaram lá. O verso 10 diz que esses homens cansados não foram à batalha. Mas quando Davi voltou com todos os despojos da guerra, com os 400 homens, e falou: agora nós vamos repartir os despojos. E Davi resolveu repartir os despojos com mais 200 homens. Seriam 600. Alguns homens maus, mesmo que tivessem se juntado a Davi, ainda não tinham sido trabalhados em seus corações. Eles disseram: isso é justo. Nós vamos repartir os despojos com esses homens que ficaram na cidade. Diz o texto que Davi saudou cordialmente estes 200 homens. E estendeu e entendeu que Deus também havia dado àqueles homens a vitória. Davi entendeu que seus valentes também se cansam. Ele entendeu que seus valentes têm limites. Ele entendeu que entre seus valentes alguns poderiam ser maus e que não iriam compreender o seu propósito, e ainda assim iria conviver com eles, para que eles pudessem entender o espírito de lealdade e de generosidade. Como é que você convive? Davi era um líder. Davi tinha uma bússola. Davi tinha uma sensibilidade extraordinária. Davi tinha um espírito generoso. Por isso ele escolheu esses homens. Agora, e esses homens? O que é que eles tinham? Será que eles tinham apenas dívidas? Será que eles tinham apenas aperto, aflições? Esses homens, o que havia neles que os fizeram ser distintos de todos os exércitos da Bíblia? Porque eles são chamados de os valentes de Davi. Esses homens, o que eles tinham? No início falamos sobre a situação trágica e caótica deles. Vejamos o que uma escolha certa pode fazer com homens errados. Vejamos o que uma escolha certa pode fazer com homens errados. Vamos para o texto de 2 Samuel 23, 15 a 17. Primeira coisa, a escolha certa pode transformar o maior angustiado no mais nobre de entre os homens. A escolha certa, como Davi fez, pode transformar o maior angustiado no mais nobre de entre os homens. O verso 19 diz que Abissai era mais nobre do que todos. Não diz que os outros não eram nobres,
diz que ele era mais nobre. Por inferência, entendemos que aqueles todos eram nobres. A qualificação deles havia mudado. De fraco, eles eram agora os valentes. De humilhados, eles agora eram chamados de nobres. De perdedores, Deus os fizera vencedores. Nas mãos do rei, todos são transformados. Aleluia. Repita comigo: nas mãos do rei, todos são transformados. Eu quero te perguntar: em que você é transformado pelo seu líder? Aí aperta. Em que vocês são transformados através da minha vida? Esses 400 homens foram transformados. Notem que entre eles ainda existiam alguns que tinham mau comportamento. Não queriam dividir os despojos. Mas eles foram transformados em homens piores, em homens melhores. Na sua casa, em que o comportamento do seu filho é transformado por sua causa? Irmãos, eu recebo vídeos de gente que vocês teriam nojo de ver. Como estão os filhos dessas pessoas? Cruéis. Como é que você, como pai, transforma positivamente a vida do seu filho? Nós temos vários modelos de um homem indo para um bar num dia de chuva e olha para trás, a criança vem pisando no molhado das suas pisadas, entrando no bar. Pais que são mentirosos e os filhos que enveredam para a mentira. E eu acho graça que depois de 30 anos falam assim: onde é que eu errei? Põe a mão na cabeça. Eu não era assim. Quando é que você parou para orar com seu filho, para ler a palavra, para ajoelhar? Quando ele chegou como esses mutilados chegaram em Davi, endividados. Eles irão cometer erros. Os nossos filhos vão cometer erros. A questão é: como é que eu vou lidar com isso para que eles sejam melhores? Para que eles possam olhar em nós e falar: aquela é a minha bússola, aquele é o meu referencial. Porque antes do pastor ser o pastor dos seus filhos, você o é. De que forma? Como é que eu posso pegar o meu filho no futuro, olhar para ele e falar: Deus fez de você um guerreiro valente, nobre? Como? Queridos, o rei pode transformar o maior angustiado no mais nobre. Nós estamos vivendo crises terríveis na infância, na adolescência. A babá do seu filho agora é o celular, é o programinha que está lá. Eu quero fazer uma pergunta séria: por que criança precisa ter celular? Por quê? Por que eu preciso dar um celular para o meu filho de 7 anos? Ou para o meu filho de 12 anos? Qual a razão? Ué, faz uma coisa mais séria. Para saber onde ele está, põe um chip, a marca da besta nele. Fica mais fácil. Você abre seu celular, você vai monitorar onde ele está toda hora.
Se vai para a escola, vai de ônibus em segurança. Você pega. Se vai na casa do seu amigo, eu penso, você leva na casa dele. E você traz. Mas deixamos que outros sejam líderes dos nossos filhos. Nós podemos transformar a maior angústia que porventura os nossos filhos estejam tendo no maior nobre da face da terra. A segunda coisa, o que gerou nesses homens foi sensibilidade e lealdade. Eu gosto desse texto que nós lemos de Samuel 23, 2 Samuel. Davi estava lá, deitado na rede dele. Ele falou assim: gente, não tem nada igual a água de Belém. Ah, aquela água é boa demais. Se fosse a Arminda e o meu irmão, ia falar assim: não tem nada igual o leitão lá do Rui dos Leitões, lá de Portugal. 3 homens, 3 guerreiros de Davi, escutaram o suspiro de Davi. Diz que os filisteus tinham tomado Belém, tinham sitiado Belém. Esses homens enfrentaram a morte para pegar um jarro de água para levar para o seu líder. Olha a sensibilidade que esses homens adquiriram e a lealdade. Eles não mediram esforços, não temeram perigo, foram sensíveis ao desejo do rei. E os líderes que nós estamos criando vão nos pôr no asilo e se esquecer de nós e nos visitar uma vez por ano, no Natal. E olha lá, se a nossa agenda não estiver cheia. Será que eles seriam capazes de entrar no campo do inimigo e falar assim: eu vou lá buscar o genipapo que meu pai tanto gosta, aquele pedaço de jaca que ele gosta de comer? Eu estou hiperbolizando para que vocês entendam. Imagine, talvez os meus presbíteros diriam assim para mim: pastor, o senhor está louco, baixa essa vontade. Para que o senhor precisa beber água lá de Uberlândia, do Rio das Velhas? Para quê? Do Rio Berabinha? Bebe daqui. Levando para dentro da minha casa, Pedro e Laís olham para mim e dizem assim: pai, o senhor está senil já, o senhor envelheceu, por que o senhor quer isso? Irmãos, nós só colhemos o que plantamos. Esses homens, quando chegaram em Davi, estavam no fio da navalha, eles estavam para ser mortos. E acho que um olhou para o outro e falou assim: quer saber, esse rei aí que a gente tem, esse camarada é bom mesmo, vamos lá buscar água para ele. Um desses homens, um desses valentes, num só dia matou 800 homens. Um só desses valentes. É ruim, hein? Esse homem falou assim: aqueles filisteus estão enrolados, eu vou chegar lá, eu vou buscar água, e doa quem doer, Davi vai beber água hoje. A terceira coisa que eles produziram no coração de Davi, e que Davi produziu neles, foi a capacidade que eles tiveram de levar o rei Davi à adoração ao Senhor. Quando eles chegam com a água, Davi diz assim:
beberia eu o sangue dos homens que foram com perigo de sua vida. Preste atenção. O que eles foram buscar? O que Davi falou que eles trouxeram? Sangue. Quem é que transformou água em sangue e sangue em água? Jesus. O que Jesus suou lá no Gólgota? Sangue. E na cruz, o que saiu dele? Água. Davi olhou e falou: esses homens se sacrificaram por mim. Esses homens são extraordinários. O texto diz que Davi pegou aquela água e derramou como libação, como oferta ao Senhor. A vida desses valentes fala mais do seu rei do que deles mesmos. A vida dos seus filhos tem que falar mais de vocês do que deles mesmos. Estão entendendo? Eles refletiam o rei Davi. Ok, sabemos de Davi, sabemos desses homens, e nós? Quero ler com vocês João capítulo 15, verso 16. Coloque aí, meu irmão. João 15, verso 16. Se alguém... Pode ler. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. João, capítulo de número 15, verso 16. Não fosseis vós que me escolheram. Jesus está dizendo: eu escolhi a vocês. Diga assim: Jesus me escolheu. Ele te escolheu. Escolheu com um propósito. A segunda coisa, Jesus nos escolheu quando nós éramos inimigos, como Davi escolheu aqueles homens fracos. Romanos 5:10 diz que quando nós éramos inimigos, nós somos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho Jesus. Terceiro, Ele nos escolheu quando nós não valíamos nada, quando nós estávamos mortos e fazíamos as obras das trevas. Efésios 2, de 1 a 10. Foi assim que Ele nos escolheu. Eu quero encerrar essa mensagem contando só um pedacinho da parábola da grande ceia, do grande banquete, em Mateus 22, de 1 a 14. O rei mandou as pessoas virem, e ele diz no verso 11 que alguém foi expulso da festa. O texto diz que aquele homem não tinha as vestes nupciais. Vestes de Cristo. Nós temos. Olha para o seu caráter, olha para o seu comportamento diário, olha para a sua vida diária e responda para você mesmo: eu estou com as vestes nupciais? Eu posso participar do grande banquete? Ou eu estou nu? O texto de Mateus diz que ele mandou chamar gente de todos os lugares, e a única exigência era: tenha vestes nupciais. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 3, diz assim: não estejam
nus, mas vestidos. E essa é a questão. Eu sou um valente. Dentro da minha casa, eu posso falar assim: meus filhos, olhem para mim. Ou eu só posso falar assim: meus filhos, olhem para mim, pelo potencial que eu tenho, pelas formações que eu adquiri, pelos bens que eu conquistei, e no final dizer para eles assim: mas não façam o que eu faço. Não sejam boca suja como eu sou. Não sejam hipócrita como eu tenho sido. Não sejam beberrão como eu sou. Não seja um glutão como eu sou. Como é que eu me comporto? De que forma? Eu posso falar para ele tranquilamente, para os meus filhos: eu sou uma bússola para a sua vida. Eu sou o seu referencial. Olha para mim. Pise onde eu estou pisando. Ande por onde eu estou andando. Siga os meus passos. O inimigo quer destruir as famílias. O inimigo quer destruir os referenciais. O inimigo quer o super-herói de mentira. Ele não quer você como alguém dentro da sua casa que tem o poder de transformar o fraco em forte, o caído em erguido, o humilhado em exaltado. O Senhor quer que nós sejamos os valentes dele na face da terra. Amém. Somos. Que Deus nos abençoe. Eu quero chamar o Vitor, a Vera. Nós vamos cantar aquele cântico de confiança. Lembre-se que o rei pode transformar qualquer humilhado em exaltado, qualquer angustiado em alegre, qualquer triste, choroso, em homem de vitória, em nome do Senhor. Eu quero que você faça uma avaliação da sua vida. E se você pensa que eu sou o seu líder espiritual, tem liberdade para chegar em mim e falar: pastor, o senhor não está acrescentando nada na minha vida. Mas se eu estou acrescentando, você pode chegar e falar: pastor, eu quero fazer como o senhor tem feito. Eu quero andar como o senhor tem andado. Paulo disse assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Não importa como você veio, importa como você vai se tornar, como o Senhor deseja que você seja. Para isso nós vamos cantar esse cântico, o terceiro que nós cantamos, confiança. Eu sei que sempre estás comigo. Ele está. Senhor, Deixa o Senhor trabalhar poderosamente. também sei que nada